Eu sou Roberto Stessato, ao vivo no programa Ponto a Ponto, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. E hoje meu convidado é muito especial, Juremir Machado, escritor, tradutor, jornalista, colunista, professor da PUC. Bom, esse ano, em 2016, ele lançou o livro Corruptos de Estimação. Mas, Juremir, esse teu novo trabalho, ele é resultado desse processo de impeachment que aconteceu? É o resultado de todo esse longo processo, porque como eu sou colunista do Correio do Povo, eu acabei escrevendo ao longo do tempo sobre esse assunto. Quando eu vi, tinha um número muito grande de textos, de artigos, de crônicas, que se referiam ao problema do impeachment ou do golpe. Eu resolvi reler esses textos, ver se eles tinham uma linha de continuidade e se dava para fazer um livro. Na verdade, eu não pensava em fazer um livro, mas eu escrevi um texto que se chamava Corruptos de Estimação. E aí as pessoas começaram a dizer, puxa, tem que fazer um livro, o título é bom, os textos fazem sentido, então faz um livro. Aí o editor insistiu, resolvi organizar os textos e fazer o livro. Saiu, já está na segunda edição. E o mote, é claro, a linha aí, o fio condutor é esse: impeachment ou golpe? Sim. Mas se bem que em 2014 tu também lançou um livro, né, sobre o golpe de 64. Aqui não foi só uma questão militar, teve também a ajuda dos civis e da mídia. Enfim, mas pensando nesse ponto, qual que é a participação efetiva da mídia nesses processos políticos? A participação na mídia foi a mesma em 64 e a mesma agora? Ou, enfim, mudou alguma coisa? Então, assim, só para situar, eu sou formado em História e eu comecei a escrever livros de História. No início, o primeiro que eu escrevi foi em 2004, era sobre o Getúlio Vargas. Era um romance histórico, biográfico. Aí eu fiz aquele livro e me dei conta que aquilo abria uma janela para um monte de outros assuntos. Então, depois disso, eu acabei escrevendo sobre a legalidade, eu acabei escrevendo um livro sobre o Jango, eu escrevi um livro sobre a Revolução de 30, e aí eu vi que tinha espaço ainda para falar do golpe de 64. O que aconteceu em 64? E a minha tese no livro é de que não foi só um golpe militar, nem só um golpe civil-militar, como se diz, mas dentro desse aspecto civil, que tem os empresários, tem a igreja, eu percebi, pela pesquisa que eu fiz, que a mídia tem um papel preponderante. Eu diria assim, não teria golpe em 64 sem a mídia. Ela preparou o terreno, ela legitimou, convenceu a classe média, estimulou, manipulou os militares, ela empurrou, ela preparou todo o campo para que o golpe acontecesse. Que mídia era essa? O jornal O Globo, a Folha de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, na época a revista O Cruzeiro, que não existe mais, a Tribuna da Imprensa, boa parte de veículos que ainda estão por aí. Então, não tem golpe no Brasil sem a mídia. Toda vez que tem golpe, a mídia está junto. Tanto que agora, em 2016, o Globo estava lá, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, no lugar do Cruzeiro, a revista Veja. Então, em 64, os militares, eles conseguiram dar o golpe porque eles estavam respaldados pela sociedade civil, especialmente pela mídia. Agora, talvez a surpresa tenha sido o seguinte: a mídia e os políticos que apostaram no golpe, eles acreditavam que os militares tirariam o Jango, ficariam um pouquinho no poder, realizariam as eleições em 1965 e o poder voltaria para os civis apoiadores do golpe. E aí eles tiveram uma surpresa, os militares tinham uma carta na manga, eles não tinham feito o golpe para passar o poder para os civis, eles queriam o poder para eles e ficaram com o poder até a década de 80. Sim, mas você falou agora que teve o golpe de 64 e em 2016. Mas o que caracteriza um golpe com essa afirmação, né? Porque tem uma relação direta. Pois é, a pergunta é muito boa, porque é o centro da polêmica. Um golpe é uma ruptura institucional que não esteja realmente prevista na Constituição. A gente pode dizer assim, mas o impeachment está previsto na Constituição. O impeachment, sim, previsto na Constituição, desde que se prove o chamado crime de responsabilidade.
A controvérsia em 2016 é: houve o crime de responsabilidade ou não? Uma parte diz que sim, outra parte diz que não. Eu estou entre aqueles que dizem que não houve crime de responsabilidade. Pelo seguinte, os tais crimes de responsabilidade apresentados, as pedaladas e os tais decretos suplementares, eles foram praticados por todo mundo antes. Todo mundo. E nunca foram motivo para destituir ninguém. Bom, os defensores de que foi um agora. Não, mas não se puniu antes, considerava aquilo como texto para se destituir a presidente. Em outros termos, o Congresso Nacional tinha a maioria para destituir a presidente, esses partidos não estavam contentes com o desempenho da presidente Dilma, a mídia também não. Então, olha, temos um bom pretexto, vamos afastá-lo, vamos derrubá-lo. Para quê? Para realizar as reformas que estão sendo realizadas a partir de agora. PEC 241 e tudo mais que vem por aí. A reforma da Previdência, a reforma da legislação trabalhista, o que já foi feito, por exemplo, a modificação na legislação de exploração do pré-sal, todas essas coisas. Foi uma conspiração para tirar uma presidente do poder porque ela não estava agradando. Tá, mas se a gente fosse pensar então no Collor, por exemplo, qual a diferença na comparação do golpe da Dilma para o não golpe do Collor? Eu posso falar isso? Outra excelente pergunta, pelo seguinte, nós podemos assim dar duas respostas. Uma primeira resposta é de dizer que o Collor foi acusado pessoalmente de enriquecimento ilícito. A Dilma nunca foi. Então, o Collor teria recebido pessoalmente benefícios ilícitos. Um deles até foi provado, é a famosa Fiat Elba. Posso dizer, bom, mas só um carrinho. Ainda assim era a obtenção de um ganho ilícito. A Dilma nenhum foi apresentado. Isso é uma resposta. E existiam outros elementos citados de benefícios ilícitos. Então, por aí a gente poderia dizer que foi diferente, porque no caso do Collor havia acusações de ilícitos contra ele, e no caso da Dilma não. Que seria o crime de responsabilidade. Que seria o crime de responsabilidade. Claro. Essa é uma linha de raciocínio, que eu acho perfeitamente aceitável. Mas existe outra, que eu defendo. O Collor foi golpeado. Também? Também. Todo mundo levou golpe, então? Sim, o Collor foi golpeado. A diferença é que o Collor foi golpeado pelo PT, pelo PMDB, por todo mundo. Estavam todos de acordo para derrubar o Collor. Então teve menos polêmica. O Collor tinha um partido muito fraco, o governo não estava agradando, todo mundo achou que ele tinha de ser derrubado, então houve uma unanimidade do que não era golpe. Agora, olhando eu inclusive que era jovem e achava que ele tinha mais era que sair, aceitei na época. Hoje, olhando para trás, eu acho que foi golpe, inclusive porque o STF absolveu o Collor de todas as acusações por falta de provas. Então, Sim. Não acho que hoje seja muito diferente, não. Não é que eu não pense que o Collor era um larápio. Acho que ele era e é um larápio. Mas a questão é provar. A questão é sempre a mesma. Não pode ser por ilação, assim como tem sido feito na Lava Jato. Para que o crime aconteça tem que ter um cabeça. O cabeça tem que ser o Lula, a Dilma, senão não funciona. Isso tudo são especulações. Pode ser, mas tem que provar, tem que mostrar que é. Sim, o mais engraçado é que sobre a mídia aqui, na verdade a mídia impôs o Collor na época como o melhor candidato, e quando ela resolveu tirar... Tirou também. Tirou também. Então foi mais um golpe midiático, civil, parlamentar, jurídico. A era dos golpes militares passou, não precisa mais botar tanque na rua, não precisa sair prendendo e torturando. Agora é mais sutil, mais ardiloso. Na verdade, cria assim uma confusão. Nós temos um regime presidencialista. No regime presidencialista só tem dois caminhos para tirar um presidente. O impeachment, com um crime de responsabilidade, ou ele renuncia, ou então a eleição. Mas nós fazemos de conta que é um regime parlamentarista. No parlamentarismo, quando não se está contente com o primeiro-ministro, basta que o Congresso, que o parlamento, dê um voto de desconfiança com a maioria e ele cai. Então nós fazemos de conta que é parlamentarismo, mas nós não somos parlamentaristas. O melhor seria, nesse caso, se nós gostamos tanto de destituir presidentes que não estão sendo eficientes,
o melhor seria adotar um regime parlamentarista. Ficaria mais fácil, menos traumático. Toda vez que a gente dissesse assim, está ruim esse governo, tira. Sim. Mas pensando assim, que deve provavelmente existir algum interesse político, algum interesse econômico por trás desse impeachment. Tem algum interesse explícito? Muitos. Primeiro, interesse internacional no petróleo brasileiro. O regime que estava aprovado, o regime de exploração do pré-sal, determinava que a Petrobras participaria da exploração de todos os poços. Então, o que aconteceu? As grandes empresas petrolíferas internacionais queriam mudar isso. E elas conseguiram, como sempre, encontrar apoio aqui dentro do Brasil, José Serra e outros, que capitanearam uma cruzada para alterar isso. A prova é que, feito o impeachment, uma das primeiras modificações foi o regime de exploração. Todo o projeto de implantação do programa chamado Uma Ponte para o Futuro, que é um programa do PMDB, o programa neoliberal do PMDB, é um programa de privatizações, é um programa de alteração da Previdência Social, programa de alteração da legislação trabalhista, que basicamente vai fazer o quê? Com que as pessoas trabalhem mais, recebam menos e tenham menos direitos. É um programa de diminuição do tamanho do Estado, em favor dos mais ricos, e, evidentemente, em desfavor dos mais pobres, com a justificativa de que o Estado está quebrado e que, se não modificar, o Estado só vai ficar mais quebrado ainda. Mas haveria outras possibilidades de tentar cobrir o rombo. Por exemplo, taxar grandes fortunas, ou então, uma coisa que se fazia antes e que se deixou de fazer na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que é cobrar imposto de lucros e dividendos transferidos de empresas para pessoas físicas. Qualquer país do mundo, quando alguém recebe lucros e dividendos de uma pessoa jurídica, de uma empresa, ele paga imposto. No Brasil não paga imposto. Então, é uma barbada. Tu, qualquer um de nós aqui, nós temos o nosso imposto descontado em folha. Nós pagamos imposto sobre o nosso salário. Agora, o sujeito que recebe uma bolada de lucros ou dividendos de uma empresa, paga nada. Sim. Então, era uma boa fonte de renda para cobrir o rombo. Não, melhor não, vamos fazer o seguinte, vamos mexer na Previdência. O que vai acontecer? Imagina assim, um dos projetos do governo é fazer com que, para ter a aposentadoria integral pelo teto do INSS, tenha de contribuir durante 50 anos. Imagina assim, as pessoas hoje, de classe média, começam a trabalhar mais tarde, com 25 anos, por exemplo. Para contribuir 50 anos, vai até 75. Mas no Brasil, as pessoas ainda não vivem, em média, 75. Em determinadas regiões do Brasil, no Maranhão, por exemplo, a expectativa média de vida dos homens é de 66 anos. Então, eles vão morrer todos antes de se aposentar. Claro. Então, imagina, assim, ou então o sujeito vai se aposentar, vai viver um ano, vai morrer. Não é justo. Não é justo porque o país é muito grande, muito desigual, e criar uma única linha de corte de aposentadoria é muito injusto. Faz com que quem começa a trabalhar mais cedo, começa a trabalhar mais tarde, quem é mais pobre, quem é mais rico, sejam tratados todos iguais, eles são desiguais. Tá, e qual seria a melhor proposta, por exemplo, então, para uma aposentadoria? Seria dividir, fazer uma análise do país em cada região? É assim, como está hoje, não está correto. Precisa fazer algumas modificações, sim. Mas aí precisa negociar muito para colocar uma linha de corte razoável. Por exemplo, se disser, tem que se aposentar com 60 anos, idade mínima. Tá bom. Por que 65? Ou por que 50 anos de contribuição? Certo que hoje as pessoas se aposentando com 54, com 53, com 55 é muito cedo. Eu tenho 54 anos, eu acho que eu posso trabalhar mais alguns anos. Agora, 65, eu mesmo, pego o meu caso pessoal, se eu tiver que contribuir 50 anos para me aposentar integral pelo INSS, eu vou ter que trabalhar, porque eu comecei com 28 anos, eu vou ter que trabalhar até os 75, 76. Eu não sei se eu chego lá. Então, tem que discutir uma forma que seja razoável, que não permita aposentadorias precoces, mas também que não retarde a aposentadoria para tão tarde que a pessoa já tenha morrido. Sim. Sabe o que eu estava pensando?
principalmente em função desse poder da mídia, que a mídia ela super impôs a questão dos golpes anteriores, mas hoje em dia não é só a televisão que a gente tem como meio de comunicação. A gente tem Facebook, a gente tem Twitter, a gente tem muitos outros meios que, de certa forma, abrangem as pessoas, não só os mais adultos, os mais velhos, os que ficam mais na televisão, mas também os mais jovens. O que tu acha que isso repercute na atual, enfim, conjuntura do país? Tem força, mas ainda é, infelizmente, pequena. Na verdade, o que ainda decide a nossa vida é a televisão. Tanto na hora de definir o candidato, quem tem mais tempo de televisão ganha. Basta pensar em Porto Alegre. Antes de começar a campanha na televisão, a Luciana Genro liderava as pesquisas. Aí na campanha, a Luciana tinha, 28 segundos e os outros tinham, o Sebastião Melo tinha 4 minutos. Evidente que a Luciana ficou para trás. E mesmo nas redes sociais, boa parte do que se faz nas redes sociais em relação a assuntos como política é replicar aquilo que a mídia informa. Então, todo tempo é gente que está ali retuitando, replicando o Globo, a Folha de São Paulo, a TV Globo, por uma razão simples, é que produzir informação exige tempo. Fazer uma reportagem sobre um grande escândalo que demanda acesso à justiça, não sei o quê, são os grandes veículos. Sozinhos, como pessoas, a gente não consegue fazer isso. Isso é muito esporadicamente. Então, quem ainda manda na construção da opinião pública é a mídia convencional. É claro que tem algum contrapeso nas redes sociais, mas também tem muito boato. Mas quem realmente direciona, condiciona a opinião pública ainda é a televisão. Sim. Juramir, para ti, quais são os próximos passos da nossa política brasileira? Olha, nós temos pela frente um tempo bem difícil. Por quê? Por um lado, vem reformas que serão duríssimas, essas reformas aí, Previdência, reforma educacional, reforma da legislação trabalhista, por exemplo, a aprovação da terceirização generalizada, que vai permitir que as empresas driblem um pouco a legislação trabalhista. Então, vem um monte de reformas por aí, que vão ser reformas duras, que vão gerar desemprego inicialmente, que vão criar recessão, que vão fazer com que a população sinta na carne essas mudanças. E aí depois vem o quadro já de 2018. O que vai acontecer em 2018? Tem, assim, mais ou menos duas coisas. Dificilmente a esquerda estará em condições de retomar o poder em 2018. O PMDB tende a fazer o trabalho sujo, que é aprovar essas reformas absolutamente impopulares, e aí o PSDB vai ter o caminho aberto para ganhar a eleição e, quem sabe, fazer um governo melhor. Mas são tempos difíceis. A esquerda vai precisar se reinventar, porque a esquerda passou um terremoto, né? Então, assim, ela foi patrolada. Basta pensar o seguinte, o PT tinha 638 prefeituras, ficou com 254. E as significativas foram todas por água abaixo. Então, colou na esquerda, e principalmente no PT, a ideia de que é uma esquerda corrupta e uma esquerda ineficiente. Então, precisa começar tudo de novo. Eu falo para o pessoal aí do PT que eu acho que tem dois caminhos. Precisa reconquistar a credibilidade. Tem dois caminhos. Ou cria um novo partido, todos aqueles que não são corruptos do PT saem e criam um novo partido para começar do zero. Que de certa forma aconteceu com o pessoal. Exato. Ou então começam a expulsar todos aqueles que foram condenados por corrupção. Porque vai ser preciso mostrar para a sociedade, assim, atitude. Que atitude está tomando? Porque basta ver o resultado das eleições. Em muitas cidades, ganhou partido nanico. É uma maneira da população dizer assim, cansamos dos velhos e grandes partidos. Ou então ganharam candidatos que conseguiram, de algum modo, encarnar a ideia de eu sou o novo. O João Dória Júnior em São Paulo, mesmo o Marquesão em Porto Alegre. Apesar de ele ser um deputado federal e tudo, ele conseguiu convencer a população de que ele era novo, porque não tinha tido ainda um cargo no executivo, coisas assim. Que foi publicidade também do Collor, né? Então, exatamente. Então, quem surfou na onda do novo, ganhou. Basta ver aí que tem o Partido Novo, que elegeu vereadores, inclusive em Porto Alegre.
Então, a esquerda, se ela continuar com o rótulo de velha, ela vai ficar fora do jogo. Ela vai precisar se reinventar para reconquistar espaço. É. Até porque, se a gente for analisar, se mais um presidente cair e assim por diante, vai reconfigurar o que aconteceu na Argentina, né? Onde caiu um presidente atrás do outro. Aí é o caos, porque o país fica muito desacreditado internacionalmente. Mas pensar o seguinte, olha, são pouquíssimos os países de democracia consolidada que tem tanto impeachment. Pensa bem assim, olha, nós tivemos um impeachment em 1992 e já temos outro. A gente não consegue ficar 30 anos sem um golpe. Porque o jogo democrático é simples. Eu ganho a eleição hoje, os meus adversários esperam, daqui a 4 anos eles jogam de novo. É assim, mas no Brasil não. O presidente está instalado e já começa aquilo. A eleição não foi legítima, as urnas foram fraudadas, o resultado não é adequado, houve estelionato eleitoral. Todos. A esquerda fazia isso com a direita fazia isso com a esquerda. Então nós não temos ainda uma cultura da estabilidade democrática, que é bem simples. Nesse jogo, se ganha e se perde. Quando a gente perde, a gente se prepara para ganhar a próxima. Bom, ótimo. Bom, então, fechamos mais um programa Ponto a Ponto, direto da TV Feira do Livro de Porto Alegre. Com o Juranir Machado, eu agradeço a participação e até a próxima. Obrigada.